Olá, seres de luz, tudo bem? Eu sou a Flávia, sou terapeuta quântica. Estou aqui no jardim do centro de meditação onde eu estou fazendo voluntariado nesse mês, aqui na Bélgica. E hoje eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive. Na semana passada nós tivemos um retiro e aí tiveram algumas pessoas que tiveram interesse em fazer a leitura de tarô comigo, então o tratamento quântico, e teve um tratamento que foi muito especial. Essa mulher precisava de ajuda com a relação com a mãe e só que ela me relatava assim: eu sinto uma alegria, mas eu olhava para ela e sentia uma tristeza. Eu falei: mas o que está acontecendo? De onde vem essa tristeza? Ela: não, eu tô feliz por estar aqui. Mas a expressão dela era de tristeza. Eu falei: mas o que está acontecendo nesse coração? Me conta, né? O que passa na sua cabecinha? Porque o teu olhar não me diz que você está feliz. E aí ela compartilhou uma questão de sentir que não pode brilhar, uma não permissão para brilhar. E então a gente identificou um problema com a mãe e foi um tratamento muito forte, muito forte. Uma não permissão para brilhar, uma não permissão para fazer aquilo que ela quer fazer. E não é uma jovem, é uma pessoa que deve ter em torno de uns 40 anos. E a gente tem visto muito desses casos de, às vezes, não é verbal, não é físico, mas a sensação que a gente tem de não permissão, de não se permitir fazer algo por crenças limitantes, por questões aí que vêm da nossa ancestralidade ou por influências que estão, na maioria das vezes, mais dentro de nós, na nossa mente, do que a pessoa propriamente dita expressando isso. Então esse tratamento trouxe essa clareza no enxergar, no se permitir, e assim como foi feita uma conciliação energética e espiritual com relação à mãe, e muitas coisas que não foram faladas pessoalmente, naquele momento ali, naquele momento único e protegido pela espiritualidade, muitas coisas puderam ser comunicadas. E aí depois desse tratamento, alguns dias depois, durou uma semana, o retiro, e aí no último dia do retiro ela veio até mim e me entregou esse presente aqui. Nós temos um dos workshops que foram de arte, então ela fez, né, uma pintura, e aqui está escrito Hope, que é esperança, e aí atrás ela escreveu a seguinte mensagem: I don't love the fight, but I will fight for what I love, the warrior. O que significa, né? Traduzindo para o português: eu não amo lutar a luta, mas eu vou lutar por aquilo que eu amo. E essa mensagem, eu diria que foi uma mensagem do universo que foi materializada através dela, porque eu tava num momento assim de me questionar: será que tá na hora de ter um lugar para organizar um consultório ou não? Será que eu continuo com os voluntariados, continuo com as viagens e fazendo os meus atendimentos online ou pessoalmente, onde é possível? E aí, às vezes a questão financeira vem em pesa, sabe? Porque às vezes, poxa, eu queria muito ir pro Brasil, visitar minha família e voltar, mas pô, é caro, né? Eu preciso me organizar muito bem, planejar muito bem para fazer isso acontecer. E aí veio essa mensagem assim: o que eu amo fazer? O que eu amo fazer é o meu trabalho. E ver essa mudança, né? A pessoa entra na sala de atendimento com um olhar triste, entra, né, chorando, e de repente sai cheia de luz, cheia de amor. É mágico como o universo nos utiliza como instrumento, né? Como instrumento. Eu sou a canalizadora da energia ali. Estou só acessando aquilo que está no eu superior dela, com o físico, o espiritual com o físico, com o mental, para que ela compreenda a mensagem, compreenda o que precisa ser trabalhado naquele momento. E aí ela sai com o olho radiante, com uma esperança, com o coração cheio de amor. E aí onde eu sinto: não, é isso, é para isso que eu tô aqui. Mas eu preciso fazer com que isso seja rentável, com que isso me sustente, com isso continue, né, me motivando a seguir. Então assim, é um momento, acho que extremamente complicado. Tem muita gente com essa questão de: eu continuo um trabalho estável, eu vou buscar aquilo que eu amo fazer, mas como é que eu vou estruturar um novo negócio nesse momento de vida? E aliás, foi um dos temas de muitos dos tarôs que eu fiz nessa semana.
muitas mulheres buscando um novo significado para a vida. E às vezes olha, não, mas eu já tenho 50 e tantos anos, isso não é hora de mudar de profissão. Né? Meu pai acha isso um absurdo. Eu falei, gente, mas como vocês estão vivos, vocês têm autonomia, já não é adolescente mais, pode fazer o que você quiser. E aí, encontrar essa força não é fácil, mas vem justamente dessa base de lutar por aquilo que eu amo. Mas é um lutar, não é um lutar de bater, de se esforçar, de ir pra cima com agressividade. Não, é um me colocar pronto para fazer aquilo que eu preciso para o que eu amo acontecer. No meu caso, eu tô dando o exemplo do meu trabalho como terapeuta. É desafiador, sim, lógico que é. Tem gente que ainda não conhece, tem várias classificações, várias coisas que as pessoas às vezes associam com religião, mas na verdade não, o universo está disponível para todo mundo, a energia está disponível para todo mundo. Então eu passo pelo desafio de trazer essa informação e eu venho da ciência, então assim, eu tive que entender para conseguir fazer isso funcionar para mim, para eu conseguir ajudar alguém com essas habilidades. Então eu desenvolvi habilidades que eu já tinha, a questão da mediunidade, e aí os meus conhecimentos científicos com o conhecimento da fisiologia, eu integro tudo e faço isso acontecer. Mas mais precisam saber que isso está acontecendo, mais pessoas precisam saber que eu posso auxiliar com o meu trabalho terapêutico através das terapias quânticas. Então, eu amo o que eu faço, então como é que eu posso estruturar e fazer isso acontecer, e fazer isso ser bom para o outro, mas também bom para mim? Como é que eu faço para fazer isso acontecer de uma forma que eu consiga ajudar as pessoas, mas que também possa ser rentável para mim? Então, como é que a gente vai lutar por aquilo que a gente ama? Eu dei exemplo do meu trabalho, mas aí para você, que momento de vida você tá? Você tá no momento que tá tudo estável, tá tudo legal, tá tudo funcionando, tá fluindo. Mas acho que se você tá aqui nesse vídeo é porque você tá aí também com algum conflito, certo? A minha pergunta pra você é, você ama o que você faz? Flávia, eu amo, mas tá difícil, financeiramente falando tá difícil. Então você tá fazendo tudo o que você precisa, você tá lutando pelo que você ama, no sentido de, não tô falando derrubar ninguém, derrubar concorrente, não é nada disso. Mas tô falando que você tá se dedicando a trazer, a colocar isso pro mundo, a fazer o que é preciso, trabalhar teu marketing, trabalhar comunicação com os clientes, trabalhar o seu produto, vender o seu produto. Você tá fazendo o que você precisa? Você tá lutando pelo que você ama? Quando essa luta vem de dentro, quando você trabalha o dia inteiro e no final do dia você sente missão cumprida, é isso que importa. Acho que é uma pergunta muito importante porque você precisa se fazer. Você ama o teu trabalho? Amo. Você tá feliz? Ótimo. O que a gente pode fazer mais para melhorar isso aí? Então, não amo, não gosto, não tô feliz. Não tá. Muda. Vamos se organizar para fazer uma transição. Mas Flávia, eu amo, mas eu tô sofrendo tanto financeiramente, tá tão difícil fazer acontecer. E aí eu pergunto, você tá fazendo o que precisa pra fazer acontecer? Você tá lutando pelo que você ama? Alguns dias atrás eu postei um vídeo falando sobre questão de zona de conforto, zona de criatividade. Acho que vale a pena dar uma olhadinha, porque às vezes a gente tá num ponto de zona de criatividade. E aí é só aproveitar esse momento para criar mais, para organizar, para estruturar o teu trabalho, para estruturar quais são as suas ações para gerar novos clientes, ações para se preparar mais, para ter um melhor atendimento, para vender melhor, para atender melhor, para produzir melhor. Então, que tal olhar para essas coisas e olhar para essa luta não como um sofrimento, tem que sofrer, tem que trabalhar todas as horas possíveis para gerar renda, todo esse peso, isso vem da nossa ancestralidade, esse peso do sofrer para conseguir gerar renda. Às vezes a gente não precisa sofrer tanto trabalhando, mas a gente precisa otimizar a forma como a gente está trabalhando e como é que a gente está rentabilizando tudo isso. Tá? Então é otimizar aí a eficiência. Muitas pessoas, muitos coaches que ajudam com isso, o pessoal do marketing, várias linhas de trabalho. Mas as terapias energéticas também podem te ajudar com isso. Por quê? Porque às vezes não é racional. Às vezes vem da nossa ancestralidade, às vezes vem de algum bloqueio energético que você tem. E aí quando a gente vem, traz luz para isso e liberta, aí vem uma mensagem como essa que enche o meu coração de amor. Assim, não é fácil não. Essa luta é uma luta, acho que primeiro com a gente mesmo, porque a gente está acostumado a viver na escassez, a viver no modo sobrevivência.
Então, essa luta interna precisa ser muito bem trabalhada e muito bem acolhida. E não é fácil, não é simples. O medo de escassez, o medo de faltar, o medo de não ter. Mas acho que a gente está aqui, principalmente nesse ano agora, 2025, a era de Aquário, sim, chegando agora, assim, se instalando pra gente, mudando muito a frequência vibracional do mundo. Então esse é o momento que realmente a gente está sendo cobrado para confiar, mas confiar entrando em ação, confiar fazendo aquilo que a gente precisa fazer, lutando pelo aquilo que a gente ama, pelo nosso propósito, por aquilo que a gente veio fazer nessa terra. Por que a gente está aqui? Para que a gente está aqui? Não é só para trabalhar e comer e para comprar coisas, não, a gente está aqui para viver experiências, para conhecer pessoas, para se relacionar, para dar boas gargalhadas, para ouvir os passarinhos cantando, para apreciar as flores, para apreciar a nossa família, as pessoas ao nosso redor. A gente tá aqui para experienciar a vida. E aí, luta por aquilo que você ama. Porque quando você tá no teu propósito, as coisas vão se alinhando e você vai sentindo a tranquilidade de estar caminhando na direção certa. Porque quando você tá insistindo demais ou tá sofrendo demais com alguma coisa, vai gerar estresse, vai gerar taquicardia, vai gerar obesidade, ansiedade, depressão, vai gerar tudo isso. E aí vai só virando uma bola de neve. Só virando uma bola de neve sem fim. E a gente se perde. Porque a vida... o tempo é muito curto, as coisas estão acontecendo, a vida está acontecendo. E aí a vida tá só te pedindo pra falar assim, olha pra mim, você tá experienciando a vida? Você ama mesmo o que você faz? Amo. Então beleza, então se organiza pra viver de uma forma mais saudável. Se você não ama, se organize pra dar o seu passo pra ir na direção daquilo que você ama. Agora, se você tá naquilo que você ama, mas não tá sendo rentável, então precisa ajustar. Precisa mudar um pouquinho o jeito que tá fazendo aí, porque senão a gente vai continuar tendo os mesmos resultados. E aí eu te convido a lutar por aquilo que você ama, tá? Então conta aí pra gente, qual que é a sua luta, o que é que você ama, em que ponto da vida você tá. Vou ficar muito feliz em saber mais aí da experiência de vocês. E espero que vocês tenham gostado da reflexão de hoje. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!